Eu entrevisto o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi até outubro vice-presidente do NBD, o Banco dos BRICS, com sede em Xangai, na China. Ele explicou no primeiro capítulo da nossa conversa por que ele deixou de ser vice-presidente do NBD, depois de 2 anos de trabalho, e foi por pressão do presidente do Banco Central do Brasil, o senhor Ilan Goldfein. O Paulo morou 2 anos em Xangai. Ele também já tinha tido contato com as atividades da China, no período em que foi diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, em Washington, representando o Brasil e outros 8 países. E eu pergunto, Paulo, o que a China quer? A China é um país, olha, o meu contato com a China nos últimos 10 anos, eu notei nesse período de 10 anos, que não é tão longo, né, uma evolução dos chineses, dos funcionários chineses com os quais eu interagi. Eles se tornaram cada vez mais outspoken, cada vez mais falantes e articulados. O inglês deles, cada vez, os funcionários que vinham com inglês melhor, com mais experiência internacional. Então eu vejo a China crescendo no cenário internacional, como todo mundo vê, mas de uma maneira muito estruturada, sabe? É um país que tem estratégia, é um país que tem noção da importância do Estado Nacional, é um país que não é nada retórico, é interessante isso. Você não consegue aprender nada sobre a China ouvindo o que eles falam nos discursos, Sim, ou que publicam nos documentos oficiais, porque há uma desconexão entre o discurso e a realidade. Eles fazem um discurso de abertura, de globalismo, de mentalidade internacional, muito simpático, mas eles têm um propósito nacional muito definido. Né? São protecionistas, são controladores, não expõem a economia chinesa. Né? E eu notei que eles estão muito assim, ainda, muito desconfiados dos estrangeiros, sabe? Não tanto, talvez, dos BRICS, dos brasileiros, dos russos, mas certamente dos ocidentais. Né? Dos americanos, dos europeus. Eles têm Você diz que eles têm uma estratégia de longo prazo. Sim. Qual é essa estratégia? É uma estratégia de longo prazo, Paulo Henrique, calcada em ressentimentos históricos que são visíveis também. Quando eu não aprendi chinês, mas lia a imprensa chinesa publicada em inglês. Em inglês. Não tem uma semana em que eles não relembrem as barbaridades japonesas na Segunda Guerra e antes da Segunda Guerra. Sim, né? O massacre de Nanquim. Né? E o século de humilhação imposto depois da abertura dos portos pelos ingleses, depois outros europeus. A Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio. Né? Então eles têm a consciência de que sofreram muito por atraso deles na mão dos ocidentais e agora chegou a vez deles se firmarem. Eles não confiam e vão fazendo o seu jogo internacional. Eles estão numa fase de abertura para fora, mas não no sentido que se usa abertura aqui no Brasil, que é abrir para deixar entrar o estrangeiro. Não, eles é que querem sair. Né? Eles é que querem ocupar o espaço. Né? Agora, Paulo, como é que você explica o fato de que eles estão comprando o Brasil inteiro, estão comprando o mundo inteiro, querem fazer a nova Rota da Seda, querem chegar à Holanda saindo do Nordeste da China? O que eles querem? O que eles querem fazer com o dinheiro que eles têm? Eles têm muita bala na agulha, né? E podem fazer jogar simultaneamente em vários tabuleiros, né? E criaram não só junto com os outros BRICS esse banco onde eu estava, mas também um banco em Beijing. Tem essa iniciativa da Rota do Cinturão e da Seda, que é importantíssima. Sim. Eles dão a maior importância a isso. Com relação ao Brasil, via terrestre, vai ser marítima também. E é uma iniciativa a qual eles atribuem enorme importância. Com relação ao Brasil, acho que tem um lado positivo nisso. Eu acho que os chineses, a minha impressão é que os chineses percebem a crise brasileira como algo temporário. O Brasil vai ser ainda um grande país, um grande mercado, um grande aliado, e eles têm que estar presentes aqui. Eles apostam que o Brasil vai superar essa crise. Entendi. E o Brasil desempenha que papel para eles? É para fornecer comida, fornecer petróleo? Na prática tem sido uma relação muito desigual, em que eles entram com a manufatura, com serviços, com investimentos, e nós estamos com commodities. Né? Isso é um problema, né? Claro. Um problema para o Brasil, uma relação que lembra a relação histórica centro-periferia. Né? Sim, que a gente tinha com os países desenvolvidos, claro. Agora, eles têm efetivamente o objetivo de ultrapassar os Estados Unidos e serem a maior potência do mundo? Ou essa é uma questão que vem
virá naturalmente? Eles, até recentemente, eu diria que eles tomavam muito cuidado com esse discurso, sabe? Que falam muito a respeito da China. Você não ouve muito a China, raramente você ouve a China dizer isso. Eles são malandros. Eles adotam um low-key, como dizem os americanos, um perfil baixo. Perfil baixo. Perfil baixo. Isso está mudando, viu? Eu notei ao longo dos 2 anos em que eu morei lá que o perfil baixo está sendo substituído por uma maior arrogância. Talvez esteja começando a subir um pouco a cabeça deles. Agora, eles já são, se você medir o PIB por paridade de poder de compra, eles já são maiores que os Estados Unidos. Sim. E eles tendem a crescer mais que os Estados Unidos. Sim. Nos próximas décadas. Então, o tamanho da economia chinesa vai ser cada vez maior em comparação com a economia americana. Eu não acredito que eles pretendam, de novo, eles têm uma visão de longo prazo, Claro. né? Então, eles não pretendem suplantar os americanos em todas as esferas. O que eles querem inicialmente é garantir a hegemonia chinesa no leste da Ásia, Sei. o que já é uma tarefa difícil, Que já é uma coisa importante. porque os americanos estão lá, Estão lá, têm aliados Os fortes, japoneses estão os lá. japoneses estão lá, a Coreia do Sul está lá, a Coreia do Sul está lá, a Austrália. a Austrália. A Índia, apesar de ser BRICS, pode ser atraída por uma aliança com o Japão e os Estados Unidos, e os Sim. americanos fazem esse esforço. Fazem- Agora, o que ajuda a China nesse processo agora é essa conjuntura política americana com esse presidente americano que... Sim. Let's say China. 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 Pode ser que tenha um método nessa loucura, como diz o Shakespeare, É. mas, no meu entender, o Trump parece estar enfraquecendo a posição americana em vários sentidos, né? Sim, E a China ocupa o espaço. claro, Se o Brasil não tivesse nessa crise tão grande, eu arriscaria dizer que o Brasil também poderia, claro, em aliança até com os outros BRICS, claro. ocupar esse espaço, né? Mas isso aí já Já é outra não questão. vamos, né? não vamos chorar o leite derramado. Qual é a impressão que você tem do presidente Xi? Olha, eu assisti várias cerimônias em que ele estava presente. Ele é muito cauteloso, mas na última vez que eu ouvi ele falar, na cúpula dos BRICS, eu achei de longe a intervenção mais bem preparada dos 5 líderes, sabe? Mais do que o Putin? O Putin também foi bastante bem, só que o Putin foi muito mais paroquial. Ele falou sobretudo do que a Rússia pretende. Então, por exemplo, quando o Putin se referiu ao Banco de Xangai, ao Banco dos BRICS, ele tem uma lista de projetos que ele gostaria que fossem aprovados. Chegou a mencionar como aprovados projetos que nem haviam sido ainda apresentados. Já o Xi Jinping adota uma posição de uma visão global, sabe? Uma visão sistêmica, que é muito interessante. E ele deu muita força a esse Banco dos BRICS, sabe? Ah, é? Tinha vários brasileiros presentes lá e vários vieram me falar depois, eu não sabia que você era importante. O presidente chinês citou o banco de vocês dezenas de vezes. Caramba. Então por exemplo, eles observam que o banco do qual eu fazia parte até pouco não está indo tão bem, mas eles têm paciência. Então eles vão esperar, essa administração vai ser trocada, eles vão manter o apoio ao banco, entende? O Brasil Isso indica tem tempo, né? o Brasil indica o próximo presidente desse banco. O próximo governo Que perigo. brasileiro Ao próximo governo. indica em 2020. Ah, tá. E o Brasil vai ser o presidente do processo BRICS em 2019, no primeiro ano do novo presidente. Então, o Brasil, se conseguir superar essa desgraceira, Sim, vai ter um papel muito importante no processo BRICS. Pode ter, né? Pode ter. Né? pode ter. Não. Vamos ver. Paulo Nogueira Batista, nós vamos falar no próximo capítulo sobre a sua passagem de 8 anos no Fundo Monetário Internacional.